Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado. Chegou a hora de nós ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura, que Ele nos prepara e nos dá entendimento para nós poder compreender e pôr em prática. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade, nesse seu santo dia de sábado, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que venha fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, nos ensinando. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês que já estão aqui com uma Bíblia, ou um papel com uma canetinha para anotar a passagem de Bíblia, nós estamos estudando o milagre de Cristo, para nós aprender aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco e nos dando sabedoria para nós pôr em prática. Todos os dias nós devemos ouvir Deus através do estudo da Santa Escritura. Nós devemos falar com Deus através das nossas orações, do jeito de nós comunicar com Ele, mesmo falho que nós somos, o Espírito Santo nos modela os nossos pedidos e leva até o trono da graça. Estamos prontos? Então vocês já podem abrir a Bíblia de vocês no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 37. Marcos, capítulo 7, versículo 37. Fala assim: que disse o povo ouvir essas coisas? Jesus fazendo ali o milagre, fazendo as coisas, o povo falou alguma coisa. Ele fala assim: tudo ele tem feito, expressidamente, bem, e não somente fez ouvir o surdo, como falava os mudos. O povo falou: olha, o que esse homem está fazendo? Vocês já viram? Eu fico pensando naquele povo ali, conversando com o outro. Você viu o que ele fez? Olha, o cara era surdo, agora ele está ouvindo nós falar. O cara é cego, agora está vendo. Então ali teve aquele reviravolta ali naquela região ali, porque Jesus estava curando as pessoas que estavam sofrendo por alguma enfermidade, né? Já pensou a alegria de uma pessoa que nunca ouviu uma voz, nunca ouviu um barulho, de repente dá um tchan no ouvido dele e ele começa a ouvir tudo. Aquela pessoa que às vezes nasceu cega ou ficou cega, não vê mais a luz. Ouve barulho, ouve conversa, mas não vê. De repente ele enxerga tudo. Por mais que esse mundo é cheio de falha, mas ele vê a beleza que Deus fez e a beleza que Deus fez na vida dele, voltando uma visão para ele. Então ali o povo falava: você viu o que ele fez? Ouvir o surdo como fala os mudos. Então o que Jesus fez? Jesus veio nesse mundo para nos dar um exemplo, para nos ensinar a andar nos caminhos dele, conversar com o Pai Celestial, né? Falar do amor dele para as outras pessoas. Ainda no livro de Marcos, agora no livro de Mateus, não Marcos, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 12, e no capítulo 12, versículo 15. Assim: que espécie de doença ou enfermidade curava Jesus? Qual é a espécie? Ele é especialista em qualquer tipo de doença. Porque hoje a medicina tem os médicos, por um dom que Deus deu para eles escolhem uma especialidade para eles seguir naquilo dali. Ou se ele é formado em engenheiro, outro é engenheiro civil, arquiteto, escolhe uma especialidade. Então, a pessoa escolhe a professora. Qual é a especialidade que a professora escolheu para ela poder dar aula? Então, assim vai por diante. Não falo de uma secretária, porque a especialidade é fazer tudo para os outros. Então, ela tem que fazer matrícula, ela tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas aqui eles falam qual é a especialidade de enfermidade que Jesus curou. Então, assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando todos sorte de doença e enfermidade entre o povo. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali e muitos seguiram, e todos ele curou. Jesus afastou por quê? Estava muito sufocado e tinha muito tititi, muitos querendo matar ele. Mas a multidão, então, acompanhou ele. Eu fico pensando assim, lá nos anos
70, 72, 73, a cidade de Mineiros, em Goiás, era a cidade mais famosa na época sobre a medicina. Ia gente de todo lugar para ser tratado na cidade de Mineiro. Hoje a cidade de Mineiro continua tudo assim, mas é uma cidade onde muito se forma na medicina ali. Sondões, é aqui que ele curava todos os tipos de doenças. Mas uma que ele começou a fazer, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, falando do propósito de Deus para salvar a humanidade, né? E continua até hoje através do estudo da Santa Escritura, da Palavra de Deus, né? Ainda em Mateus 4, 24, quem era trazido a Jesus? Quem era trazido para Jesus? Então, se ele curava todo tipo de enfermidade, então era trazido todos os tipos de pessoa que tinha problema, né? Que eu falei, é diferente do médico, você vai atrás da especialidade dele. Ou você vai nele, ele te encaminha para outro especialista naquele assunto. Mas Jesus curava todos os tipos de enfermidade, os milagres que ele fazia. É aqui fala que era trazido a Jesus. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, e cometido de várias enfermidades, tormento, endemoniado, loucos ou lunáticos e paralítico, e ele os curou tudo. Então, para Jesus ali, ele estava sendo o médico dos médicos e curando todos. Inclusive, ele veio para curar os enfermos do pecado. Ele veio trazer o Evangelho para dar paz para o homem, porque o inimigo, ele quer destruir. Às vezes ele faz uma proposta que parece ser muito boa. Cuidado com a proposta do inimigo, porque ele vai te cobrar muito caro no futuro. E quanto Jesus, ele se oferece vida e vida eterna. Ali ele curava as pessoas que não tinham um custo financeiro. Ele curava pelo amor que ele tinha naquele ser humano. Ele curava aquele paralítico porque ele tinha amor e ele queria ver aquela pessoa ser feliz, voltar a andar. Curava aquela pessoa com enfermidade que na época, aquelas medicinas que daquela época não curava, ele curou. Mesmo assim, os fariseus queriam matar ele, porque ele fazia esses milagres e a multidão acompanhava ele. Ainda lá em Mateus, capítulo 9, versículo 22, que disse Cristo: sarou a mulher que lhe tocou nas vestes. Essa mulher aqui, ela foi aquela mulher que sofria por 12 anos, uma enfermidade que era um suco de sangue. Ela era desprezada na sociedade, porque era considerada como imunda. Ela gastou tudo que ela tinha e não era curada. Mas o dia que ela lembrou que tinha um homem ali na região, curando todo mundo, ela falou: se eu tocar ao menos na roupa dele, eu serei curada. E Jesus falou para ela assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Quando você vai buscar a Jesus, você tem que buscar com fé. Você vai pedir para Ele? Pede com fé. Se você não receber imediato, mas você vai receber. Porque às vezes naquele momento não seria bom fazer, mas Ele vai cuidar de você, porque Ele é um Pai amoroso. Lá em Mateus ainda 9, no versículo 29, que disse Ele aos 2 cegos quando os curou. O que Jesus disse para aqueles 2 cegos quando Ele curou? Tem um livro da Bíblia que fala que é um cego, outro fala que é 2 cegos, ali na beira do caminho, gritando, né? Para Jesus curar, fala assim: faça-se vossa conforme a vossa fé. Está ali no capítulo 29, versículo 29, na última parte. Faça o quê? A sua fé. Qual é a fé? Lembra da história de Bartimeu na beira do caminho? A multidão vinha vindo, e ele ficava ali mendigando, pedindo esmola. E ele viram falar que é Jesus, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando a multidão ia chegando, ele ia gritando mais alto. Chegaram até repreender ele. Não está vendo como o mestre está passando aí, você fazendo barulho? E ele continuou gritando e mais alto. Jesus parou e falou: traga ele aqui. E quando Jesus fez uma pergunta para ele:
o que você quer que eu faça para você? O que você quer? Ele falou, Senhor, que eu volto a ver. E Jesus pegou e falou, faça conforme a tua vontade, a tua fé. E ele voltou a enxergar. No livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 42, na última parte, que disse Cristo, outra cuja a vista ele restaurou. Que Jesus disse para outras pessoas que a vista também restaurou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. No livro de João, no capítulo 9, a história do cego de nascença ali, que Jesus curou ele. Precisava Jesus fazer um luto por passar no olho dele e mandar ele lavar o olho? Não. Mas Jesus fez aquilo ali para ver a obediência dele. Seria, porque ele não enxergava. Como é que você passa um barro nos olhos de uma pessoa e fala, agora lava para você ver? E ele não falou nada, ele foi lá e lavou. Ele conhecia muito bem onde era o tanque, batendo ali com a vara dele, com a bengalinha dele. Ele chegou no tanque e lava. E voltou a enxergar. Lembra daquele cara numa cama, na beira do tanque? E Jesus foi conversar com ele e falou, Senhor, não tem quem me joga na água. Com a água movimentava e aí jogava a pessoa lá, que era o anjo de Deus mexendo naquela água, a pessoa que entrava era curada. Ele falou, Senhor, não tem quem me coloque lá dentro. Porque todas as vezes que tem um movimento, quando eu vou querer, às vezes até rolar para entrar lá dentro, outros já tinham entrado. E Jesus fala para ele, pega teu leito, levanta e vai. Jesus teve misericórdia dele. Jesus teve piedade dele. E é o que Jesus faz conosco hoje. Jesus tem misericórdia de nós. Jesus quer nos curar. Vamos ler mais uma parte. Aí no próximo sábado a gente dá continuidade falando dos milagres de Jesus. No livro de Mateus, volta lá em Mateus para mim, no capítulo 13, no versículo 58. Mateus, volta 2 livros para trás, que nós estávamos em Lucas. Mateus 13, versículo 58. Porque não operou Cristo muitos milagres em sua própria terra? Por que Jesus ali não fez na região dele ali na Galiléia, não fez muito milagre? Falei, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eles não acreditavam. Não tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre? Ali na região de Jesus, onde era a cidade dele ali, naquela região ali, ele fez poucos, porque o povo não acreditava. Lembra como que chegaram falando assim, será que daquela cidade saía coisa boas? O povo não compreende o amor de Deus que ele tem para cada um. Se Deus pudesse abrir bem a nossa mente, igual ele fez com aquele servo de Eliseu, ver a proteção que ele coloca ao redor de nós. Lembra da história que Eliseu ali num vale, os soldados cercaram tudo ali para matar ele, e o moço abre a porta de manhã e fala, Eliseu, não tem como nós escapar. Não tem como escapar. Um dos milagres que Deus mostrou ali. Eliseu faz uma oração pedindo que Deus abrisse o olho daquele moço e ele viu uma cortina de anjo. Que privilégio dele ver uma cortina de anjo protegendo eles. Hoje nós não estamos vendo, mas eu tenho certeza absoluta, não tem dúvida de nada, que aqui é onde nós estamos e é onde vocês estão. Deus coloca um anjo protegendo vocês, para proteger vocês dos perigos do inimigo. A Bíblia fala que o inimigo esturra como se fosse um leão de roda. Ele tem uma terça parte de anjo que caiu e ficou anjo mau, trabalhando com ele. Mas tem milhares e milhares e milhares e milhares de anjos nos protegendo. Mas para isso você tem que crer. Para isso você tem que ter fé. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dá sabedoria dos altos céus para compreender o grande amor que Deus tem por cada um de nós. E vamos estudar para nós aprender. Fica esses milagres de Jesus para mostrar o amor que tem por cada um. Ele fez no passado e faz agora no presente. Futuro, nós na Canaã Celestial com Ele. Um abraço a todos, fica com Deus.